Fala aí, jovens, eu sou o Rodrigo Muniz e serei seu tutor ou analista responsável por essa trajetória para aprender programação e JavaScript. Bom, sejam bem-vindos à quinta sessão do curso. Peço para que vocês que estão assistindo que façam suas críticas em como posso melhorar as aulas, se inscrevam no canal para acompanhar, ative as notificações, aquele blá 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 todo de um criador de conteúdo. Bom, na aula anterior a gente falou sobre um pouco sobre o dado primitivo, né? Que está aqui, vocês têm aí o código que vocês acompanharam, né? O dado primitivo string. E agora a gente vai falar sobre algumas características da string, né? A concatenação e a outra característica que é a interpolação. Deixa eu minimizar aqui novamente. Minimizar aqui, minimizar aqui. Bom, vamos lá, né? Deixa eu fechar minha câmera aqui. Bom, o que é uma concatenação, né? É quando a gente possui duas ou mais variáveis. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou criar uma variável chamada let, e ele aumentou aqui de novo sem eu querer. Deixa eu minimizar isso aqui, porque eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Vamos lá para baixo mesmo, depois eu faço isso. Continuemos daqui. Vou criar uma variável let, chamada site, igual a YouTube. E uma outra variável let chamada canal, o nome do meu canal chamado New Language. Ok? Bom, aí temos duas variáveis. Imagine que eu necessite, né, de uma variável que me retorne um texto mais a concatenação das variáveis site e canal, né? Concatenar significa juntar. Podemos ter uma aplicação que as ações do usuário retornem junto a um texto já pré-cadastrado numa variável. Por exemplo, o usuário imputa um e-mail, o sistema não encontra e-mail e retorna um texto dizendo assim: o e-mail digitado abc@gmail.com não está na base de dados, né? Ou seja, esse processo de juntar o texto do e-mail digitado não está na base de dados, colocando o e-mail no meio, se chama concatenação. E para concatenar uma string com outra string, basta que se use o símbolo de mais. Vamos fazer um exemplo aqui. Concatenação, let acesso igual acesso mais a primeira variável que eu quero que seja impressa, que é a variável site, mais continuando, mais canal, mais ponto. E vamos já imprimir, né? Console.log, a variável acesso. Aqui tem o site MDN com essas informações sobre a template string que a gente está falando, e aqui está a nossa impressão, né? YouTube New Language. Acesse YouTube New Language, ou seja, ele imprimiu aqui como a gente realmente queria, né? Bom, eu coloquei esse if no meio, que podia também sido somente um espaço, e temos que concatenar também um ponto final, caso queira terminar com um ponto final. Mas vejam que é muito chato fazer esse tipo de concatenação, né? De eu ficar colocando aqui a palavra, fecha a palavra, o texto que eu quero colocar, mais a variável, tem alguma coisa após a variável, mais, abre novamente a aspas que eu quero colocar outra informação, e assim por diante, né? A gente então pode fazer o uso da interpolação de variáveis, que significa colocar numa string os valores dinâmicos de uma variável. Mas para isso temos que fazer o uso de uma característica que vem no string desde 2015, né? Que se chama template string. Deixa eu botar mais um exemplo aqui. Interpolação de variáveis.
Eu dei espaço demais. Ou template string. Let acesso 2. Acesso site. Canal. Ponto. Fecha. Ponto e vírgula. Console log. Acesso 2. Bom, o que eu fiz aqui nessa linha, né? Deixa eu marcar ela aqui para vocês. Aqui eu crio uma variável que se chama acesso 2 e ao invés de eu iniciar com aspas duplas, eu inicio com um acento grave, né? O acento invertido. Se você estiver usando um teclado brasileiro, né, com C cedilha, ele fica ao lado do P, né, utilizando Shift. Aqui eu vou colocar o texto que quero que apresente, né? E logo depois o símbolo de cifrão e chaves. Veja que o texto fica meio alaranjado, né? E o símbolo de cifrão ele fica azulado. Fica azulado porque é assim que eu posso interpolar o nome de uma variável. E farei a mesma coisa e farei a mesma mensagem de variável acesso e imprimir no console log, né? Ou seja, a gente fez a mesma mensagem lá de cima, idêntica, de uma outra maneira. Fica muito mais fácil de ser essa forma de escrita, né, do acesso 2 é muito mais natural e confunde menos, né? E o cifrão com a chave só pode ser usado, só é reconhecido na utilização do acento grave. Ele não vai ser reconhecido dessa mesma maneira se você usar aspas duplas. Temos outras características, né, no template string, assim, muitas vezes, sobretudo quando estamos fazendo aplicação dinâmica com JavaScript e vamos interagir com HTML, que vamos falar em aulas bem mais para frente, né, quando atingimos a parte do DOM, que é a parte do JavaScript dos navegadores para interagir com o código HTML. E quando chegarmos nessa parte, vamos ter a necessidade de gerar código HTML dinamicamente. Por exemplo, imagine que você quer imprimir uma lista em HTML que tenha todos os meses dos anos, né? Aqui em cima, deixa eu imprimir um HTML aqui. Deixa eu copiar um código que eu já tenho aqui. Bom, aqui a gente tem, tá vendo? Todos os meses do ano impressos. Mas eu não necessito isso no HTML, e sim no JavaScript para ser gerado dinamicamente no HTML, né? Então, imagine que eu quero adicionar a uma variável meses, esses meses do ano. Então, eu vou criar uma variável chamada meses, com aspas duplas, e colar todo esse código que eu copiei acima e colar, né? Todo com toda a indentação que quando aqui eu salvei a indentação que já deixou, né? Vamos ver o que acontece. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou tirar. Vou criar uma variável escrita meses. Minhas aspas duplas e colar tudo certinho. Já vejo que me aparece, né? Várias linhas de erro já me aparecem, né? Já não me permitindo, né? Essas linhas vermelhinhas aí. E se eu salvo, vocês vejam que já me diz aqui, né? String literal contain a unscaped line break, né? Que a gente está criando uma cadeia de caracteres, uma string, e toda string com aspas duplas ou aspas simples, todo o texto deve estar direto, sem espaço, sem enter. Eu já tenho ele aqui montado corretamente, sem espaço, sem enter, para vocês verem, ó. Vídeo que esse deu erro por conta da indentação dos espaços, mas eu deleto isso aqui
e coloco ele aqui certinho, sem espaços, sem nenhum enter, sem nada, ok? Vejam que já não me apresenta nenhum erro na linha aqui, né? E se eu imprimo, está aqui impresso corretamente, sem nenhum espaço, sem nada. Imagine que esses valores, né, que a gente tem aqui dos meses, que são de uma lista, já que a gente está ali vendo com a tag UL e LI, eu posso gerar ela dinamicamente no JavaScript, né? E a lista ser gerada dinamicamente no HTML. Eu posso ter no JavaScript para gerar dinamicamente no HTML. Mas nessa visualização, sem espaço e indentação, pode complicar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada meses2. Opa, não pode ter esse espaço. Vou colocar novamente isso aqui. E vou dar a impressão. Opa, eu acabei copiando essa aqui, né? Eu quero a impressão que está com a indentação. Vou copiar ela aqui, novamente. Só um minuto, cadê aqui? E a gente vai colar com a indentação e vai fechar novamente com o nosso acento, né? Do lado ali do P e ponto e vírgula. Já reparam que já não deu o erro das linhas, né? E quando a gente usa o acento invertido, né? Uma vez no começo e fechando. Não deu, né, nenhum erro no código, né, as linhas vermelhas, e nem no console não me marca nada de errado também. Vamos fazer aqui um teste. Console.log meses2, Ctrl S, e está aqui ela impressa certinho, indentada bonitinho, né? Ou seja, esses saltos de linha, esses espaços não são permitidos dentro da aspas duplas ou da aspas simples. Mas na template string me permite salvar uma string com a indentação correta de código. E vejo que quando imprimo fica corretamente, né? A template string que eu digo é com esse acento invertido. Ele vejo ali, né, na impressão ali do lado que ele já está perfeitamente indentada, né? Uma visualização muito mais limpa. Isso para quando estivermos fazendo aplicações dinâmicas, onde temos que ficar gerando código HTML dinâmico com essa tag UL, ou se você estiver usando livrarias ou framework como React, Angular ou outro orientado a componente, onde é gerado dinamicamente o código HTML, digamos que de maneira nativa isso pode ser realizado assim, como nessa variável, né? Com a template string. Se temos um código HTML grande, que foi todo gerado dinamicamente com a aplicação JavaScript, para o programador é muito mais cômodo ver o código HTML indentado normalmente. Muito mais fácil do que tudo agrupado, como temos que salvar na variável com aspas duplas e simples. Deixa eu voltar aqui para o vídeo, para vocês voltarem a me ver. Pronto, aqui tudo normal. Bom, basicamente, quando eu falo de um código HTML gerado dinamicamente, e veremos quando entrarmos na aula de DOM, eu estou dizendo que é pegar o resultado dessa variável, meses2, né? E colocar no código HTML lá em cima, como eu fiz lá assim que eu mostrei para vocês essa UL, né? E apareceu o resultado lá no HTML. O mesmo pode ocorrer para a variável meses, né? Mais uma vez, o código montado, sua visualização será de melhor entendimento com toda a indentação de variáveis meses2. Eu posso também fazer com essa variável mesa para jogar no código lá em cima, mas visualmente falando, a variável meses2 ela é bem melhor de ser visualizada, né? Bom, lembrando da aula de hoje, né, a gente teve somente a interpolação que a gente fez lá em cima, né, que são juntar os textos com mais. E essa parte de template string, que é uma característica nova que temos nas strings. E também eu tenho aqui o site que eu vou colocar na descrição do vídeo que fala sobre. Bem fácil assim mesmo. Bom, obrigado pela sua presença e atenção até aqui.
Eu sou Rodrigo Muniz, façam suas críticas de como eu posso melhorar essas aulas, né? Se inscrevam para acompanhar, né? E ative as notificações para saber quando tiver um vídeo novo. E aquele blá 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 todo de um criador de conteúdo. Bom, pessoal, até a próxima. Valeu!